Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar mais um pouco. O artigo dessa semana, eu alterei ele em cima da hora, porque foi uma solicitação de um colega nosso, que sempre conversa conosco aí por e-mail. E é sobre as pseudo-divergências bíblicas, né? Digamos que as pessoas se questionam muito sobre as divergências bíblicas, sobre as coisas que estão escritas num livro de uma forma, estão escritas em outro livro soando ou realmente de outra forma. E aí a dúvida é, a Bíblia é divergente? A dúvida é o que as pessoas perguntam. Em alguns momentos Deus é bom, em outros momentos Deus é mau. Ele manda um exército para matar pessoas, ele manda destruir uma cidade, ele manda 2 ursos matarem algumas crianças. Como é isso, né? Como é essa ideia do que na Bíblia soa como divergente? Eu acho que antes da gente falar de tudo isso, assim, de tentar entrar mais a fundo no assunto, o que a gente deve começar pensando? Primeiro, a Bíblia não é um livro escrito por uma única pessoa. Ele é um conjunto de livros e cada um desses livros foi escrito por um conjunto de anotações de várias outras pessoas. Então, na união desses livros, na união desses conjuntos de artigos escritos pelas pessoas, nós podemos ter interpretações diferentes. O que quer dizer, eu posso vivenciar uma situação e ter uma determinada impressão de uma pessoa, e outra pessoa pode vivenciar a mesma situação e ter uma interpretação completamente diferente. Então cabe a nós, antes de qualquer juízo de valor, antes da gente pensar em falar em divergência bíblica, cabe a nós pensarmos que a Bíblia é um conjunto de livros e que cada um desses livros, com raríssimas exceções, foi escrito por uma coletânea, por um conjunto de dados que outras pessoas haviam anotado. Então assim, não podemos olhar a Bíblia como um livro escrito por uma única pessoa, que seguiu a sua mesma ideia do começo ao fim. Sabemos que todas as pessoas que escreveram os livros da Bíblia estavam inspiradas por Deus, pelo Espírito Santo, mas de qualquer forma, nós temos um conjunto de livros diferentes, que eram avulsos, que foram, todos juntos colocados para formar a nossa escritura. Depois disso também, uma outra questão que nós temos que pensar, fora essa questão do conjunto de livros, fora essa questão que uma pessoa ou outra pode interpretar uma situação de uma forma completamente diferente, é a questão das parábolas, das retóricas, de tudo mais que nós temos dentro da Bíblia. Então assim, algumas situações nós sabemos e está claro que são parábolas. Outras ficam a dúvida se eram parábolas ou se eram casos reais. Então nós precisamos, toda vez que a gente for pensar que um assunto fala sobre contradição, a gente tem que analisar o texto como um todo, a gente tem que analisar a história como um todo, para ver qual o sentido da história, qual o motivo daquele acontecimento e por que aquilo chegou a ocorrer. Nós temos um exemplo aí muito simples que todo mundo cita, que é a criação do mundo. Onde, num primeiro momento, Deus fala que criou o homem, as árvores frutíferas, isso e aquilo. E aí, num segundo momento, quando a gente vai olhar Gênesis 2, ele está falando que aí sim ele fez a chuva e com a chuva germinaram as árvores frutíferas. As pessoas consideram isso como uma inconsistência bíblica. Mas não. Inicialmente Deus criou o homem, as árvores, etc e tal. Mas em nenhum momento ele disse que a árvore floresceu. O fato dele criar a árvore é ele ter já na cabeça dele como ia funcionar a árvore, ter criado a semente e colocado ela na terra. Ele já não criou a árvore florescendo e frutificando. E aí no segundo dia fala-se sobre a chuva e que a chuva fez com que as árvores crescessem. Então assim, se a gente não prestar atenção na história, ela pode nos soar como inconsistente, mas ela não é inconsistente. Então aí nós temos vários outros momentos da Bíblia que, se você procurar sites da internet, vão falar que existem inconsistências bíblicas. Mas elas não existem. Outro fato que a gente não pode esquecer são as inúmeras traduções. Então, traduções em cima de traduções, com pessoas interpretando segundo a sua opinião, podem ter modificado de alguma forma um sentido da frase, ou podem ter modificado a forma com que ela estava escrita.
dando vazão para que as pessoas pensem que a Bíblia em algum momento é dúbia, mas ela não é. E aí, o que a gente tem que saber, o que a gente não pode deixar de lado também? Tratava-se de uma época muito diferente. E aí a forma que Deus utilizava para ensinar as pessoas, para levar a sua mensagem até as pessoas, era diferente. Hoje nós temos certos quais são os valores morais, por mais que muitas pessoas tenham esquecido e deixado de lado. Mas hoje nós sabemos quais são os valores moral, o que é ética, o que é bons costumes. Porém, naquela época não se tinha, vinha-se de uma época onde as pessoas conheciam menos de toda a história. Não tinham nenhum conhecimento da Bíblia, ela não estava nem escrita. Eles eram helenistas e acreditavam em vários deuses, eles não acreditavam em nenhum deus, eles tinham toda essa dificuldade. Então Deus, em alguns momentos, ele precisou ser mais incisivo na sua forma de ensinar, para que as pessoas pudessem entender. E Deus é mau, então, porque Deus em alguns momentos teve ira. Não, Deus não é mau. Na história de Adão e Eva, por que ele os colocou para fora do paraíso? Porque eles desobedeceram a ordem de Deus. Isso não quer dizer que por esse motivo Deus é mau. Uma mãe, um pai que castiga o seu filho, que põe o seu filho de castigo sentado no sofá ou sem videogame, sem televisão por um determinado tempo, ele deixa de ser um bom pai? Não. Ele está utilizando a forma que aquela criança entende para poder ensiná-la que determinada atitude não é coerente, não é certa, não é legal. E Deus fazia exatamente dessa forma. Consideramos que, com o passar dos anos, entrou o Estatuto do Adolescente, que proíbe bater na criança, que proíbe castigá-la num quarto trancado. Então, assim, no passado isso não era proibido. Então, tomemos por base a realidade de hoje, como as coisas mudaram hoje, para a gente entender também a questão da Bíblia. Então, o fato de Deus ter utilizado em alguns momentos de uma forma mais incisiva para fazer com que as pessoas entendessem, ele ter castigado determinados grupos de pessoas ou determinadas cidades, não o torna um Deus mau. Pelo contrário, ele estava utilizando naquela época a forma corretiva que era entendida pelas pessoas. Nota-se que essa história na própria Bíblia muda. Do Velho Testamento para o Novo Testamento, a gente já tem uma grande mudança das coisas que aconteceram. Até porque no Novo Testamento nós já tínhamos Jesus pregando o amor entre as pessoas. Então, ele já era uma pessoa ali, no meio de todas as pessoas, levando o ensinamento de Deus. Então, na grande maioria do Novo Testamento, você já não encontra mais citações como nós encontramos no Velho Testamento. E se você fizer uma análise da mesma forma, o começo do Velho Testamento até o final do Velho Testamento, nós já notamos uma diferença grande da forma como Deus ensina as pessoas, mais incisiva ou menos incisiva. Isso não quer dizer que a Bíblia é inconsistente, que a Bíblia traz informações diferentes. Não. A Bíblia traz as informações da maneira correta. Porém, na nossa avaliação, na nossa ética de hoje, no nosso conceito moral ou qualquer outro que seja hoje, pode parecer que destruir toda a população e salvar somente Noé e um casal de cada animal fosse uma atitude ruim, fosse uma atitude má, digamos assim, de Deus. Mas não era. Era uma atitude necessária naquele momento. Era uma atitude que iria fazer uma renovação das pessoas naquele determinado local para que um novo grupo viesse e para que as pessoas começassem a agir mais dentro do que Deus esperava. Tomemos, por exemplo, uma analogia simples. Se você planta um gramado na sua casa e ele não fica bonito, ele não cresce de maneira uniforme, ele não fica legal, o que você faz? Você tira todo aquele gramado e planta um outro tipo de gramado. E era exatamente isso que Deus fazia. Deus queria um grupo de pessoas que soubessem o amor, que respeitassem os mandamentos, que tivessem valores morais.
E se em algum momento esses grupos não apresentavam essa reação, Deus tentava corrigi-los de alguma maneira. Mandando mensageiros, mandando mensagens, informando. E se não fosse possível, ele teria que tomar uma atitude mais incisiva. Toma, por exemplo, o seu trabalho. Se você trabalha e não produz de maneira adequada como a empresa espera, você é avisado uma vez, 2 vezes, 3 vezes, te dão uma reciclagem, te ensinam como melhorar. Mas se de toda e qualquer maneira você não melhorar, num dado momento, o seu superior vai te trocar de área ou te trocar efetivamente por outra pessoa. Isso não torna do teu gestor ou da empresa que você trabalhou uma empresa ruim, uma empresa má. Ela está buscando o objetivo que ela traçou. E se você não se adequava dentro daquele objetivo, eles vão procurar uma pessoa que se adequasse melhor dentro daquele objetivo. Então assim, não podemos falar em inconsistências. Eu acho que tem muitas pessoas que querem olhar a Bíblia como um livro de ciências. E aí se a gente for olhar a Bíblia como um livro de ciências, no momento onde se diz que vários animais não devem ser comidos, a gente não deve se alimentar desses animais, ele está dizendo apenas aves. E aí ele põe, e por fim, o morcego. E nós sabemos que o morcego é um mamífero. Então se eu analisar a Bíblia como um livro de ciências, eu vou dizer, a Bíblia está errada. Ela está colocando o morcego no mesmo grupo dos pássaros, dos ovíparos. Mas não é essa a questão. Naquela época, naquele tempo, o morcego voava e era uma ave. E não quer dizer que isso tira a veracidade da Bíblia. Muito menos a veracidade da mensagem que vem nela. Então toda vez que a gente falar em falhas da Bíblia e a gente procurar falhas da Bíblia, eu acho que é muito mais útil a gente parar e pensar nas falhas da nossa atitude. Em vez de ter tanta gente aí escrevendo tanto site dizendo das falhas da Bíblia, das questões inconclusivas, das questões que estão incorretas, das divergências bíblicas, a gente pode parar e procurar as divergências na nossa vida. A gente pode parar e procurar as falhas da nossa vida. Dessa forma, nós iremos encontrar questões que nós podemos melhorar. Porque, como eu já disse em outro artigo anterior, o importante da Bíblia é nós buscarmos exatamente a mensagem principal dela. E não nos ater a pequenos detalhes. Nós não devemos também dissecar e tirar um único artigo, um único versículo e fazer valer somente ele. Mas a mensagem principal da Bíblia está lá dita por Jesus muito claro quando ele foi questionado pelos fariseus, pelos saduceus e tudo mais. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Esses são os 2 maiores mandamentos. Então, se a gente parar e começar a procurar mais questões para melhorar na nossa vida, a gente vai poder muito mais amar a Deus e amar o nosso próximo. Então, eu concluo em meu conhecimento e tudo que eu já estudei da Bíblia, que a Bíblia não tem divergência. A Bíblia tem formas de exposição diferentes. A Bíblia tem pessoas contando situações com uma interpretação ou uma visão diferenciada. Nenhum momento na Bíblia tem datas falando determinada pessoa morreu em 18/1 de 3000 a.C., até porque não se tinha esse prazo, 3000 a.C. Nós temos esse calendário, mas até que Cristo chegasse, ele seguia um outro calendário. Então, assim, não podemos parar e ficar procurando inconsistências, dificuldades, questões oclusas. Não existe isso. A Bíblia existe em vários livros, unidos num único livro, formando a Escritura, onde pessoas diferentes opinaram de formas diferentes a situação que eles viram, escreveram, relataram, melhor do que opinaram, relataram de forma diferente a situação que elas viram, que elas viveram, que elas ouviram. Certo, pessoal? Então assim, o que eu queria passar para vocês hoje era isso, justamente porque um colega nos questionou, e é uma questão da visão que eu tenho de todos os estudos que eu já fiz sobre a Bíblia. Eu não posso deixar de dizer para vocês que nós estamos com as células em funcionamento,
Nós já temos aí 2 horários de células e esperamos ter mais horários de células disponíveis para poder combinar com mais pessoas, para poder trazer mais pessoas. As células a gente faz pelo Skype, sem imagem, a gente está fazendo só com voz, porque a imagem carrega muito o Skype e trava. Então a gente está fazendo só com voz e é uma forma da gente estudar a Bíblia, da gente discutir a Bíblia, da gente trazer as nossas dúvidas para o grupo juntos e poder ali discutir e de repente chegar a uma nova conclusão ou ter uma nova opinião sobre esse assunto. Desafio? Continua. 7 dias com Deus e a sua vida muda completamente. A minha muda sempre e a de vocês também pode mudar. É só você fazer o quê? Permitir que Deus haja na sua vida. Conhecer um pouco mais sobre Deus. Para isso você não precisa andar com a Bíblia embaixo do braço, você não precisa sair por aí pregando, você não precisa colocar uma camiseta "Sou de Deus". Se você quiser, claro que pode, mas não precisa. Eu já disse, você pode aceitar Deus quietinho no teu quarto à noite e começar a bater um papo com Ele, começar a conversar com Ele, começar a trazer Ele para a tua vida. Você não tem nada a perder, você só tem a ganhar, te garanto. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, continuo à disposição, mandem e-mail quando vocês tiverem dúvidas ou sugestões do que a gente pode trazer nos artigos. Os próximos 2 artigos eu pretendo falar sobre a Paixão de Cristo, 2 ou 3, não sei ainda, falar sobre a Paixão de Cristo, trazer um pouco da visão bíblica de toda essa situação, trazer um pouco de reflexão para toda essa situação, porque eu acho que é um momento que nós devemos refletir bastante. No mais, continuo aqui fazendo o meu papel, tentando plantar a semente de Deus no coração de quem ainda não tem. Não estou aqui para criar polêmica, não estou aqui para discutir com o grupo X ou com o grupo Y. Por mais que esses grupos aí tentem discutir comigo aí na internet, em todos os nossos canais. Meu papel não é esse. Meu papel é só distribuir sementes de Deus para quem quiser. Continuo aqui feliz, muito satisfeito com as pessoas, com os feedbacks, com tudo que a gente tem visto no nosso site. E o site a gente está construindo junto. Mandem sugestões, escrevam, falem. Eu faço questão de responder cada e-mail que nós recebemos no site. Uma ótima semana a todos. Muito obrigado pelo tempo aí que vocês investiram ouvindo. E deixem aí seus feedbacks para mim, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe todos vocês.